Fala galera ligada no canal, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área, resolvendo questões aí do vestibular FUVEST 2021 da primeira fase. Nesse vídeo vou estar resolvendo com vocês a questão de número 26, estou colocando ela aí na tela. Se você quiser dar uma pausa para dar uma lida com calma, tentar fazer sozinho, esse é o momento. Foi? Então, vamos estar resolvendo aí a questão. E na questão, o que ele quer da gente? Ele quer, com base nos gráficos, o que vai acontecer com o tamanho dessa população. Pessoal, nós temos aqui 4 gráficos de uma determinada população. Lembrando que, em ecologia, uma população, por definição, é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo em um mesmo local, num mesmo tempo, certo? E aqui ele está dando para a gente 4 gráficos. Os gráficos das variações de imigração, emigração, natalidade e mortalidade. Sendo que os gráficos de emigração e também aqui, deixa eu dar uma olhadinha com calma, os gráficos de natalidade, né? Emigração e natalidade, são retas aí paralelas ao eixo X, que é o eixo aqui dos tempos. Ou seja, se eu pego essa taxa de emigração, que é o número de indivíduos que deixa a população, o número de indivíduos que sai da população, nós temos uma reta constante, ou seja, ao longo do tempo é constante a quantidade de indivíduos que sai dessa população para uma outra região. Bem como aí a mortalidade. É mortalidade mesmo? Não, a natalidade, perdão. Bem como a taxa de natalidade. Eu vou confessar, porque aqui está pequenininho para mim, eu estou dividindo a tela com o programa que eu estou gravando e a apresentação. A natalidade também é constante. Ou seja, ao longo do tempo, o número de indivíduos que nascem nessa população é constante. E nós temos aí também, galera, as taxas aí de, vamos lá, de mortalidade e também a taxa de imigração. Mortalidade, quantidade de indivíduos dessa população aí que morre. E a imigração é a quantidade de indivíduos que chega de uma outra região, de uma outra localidade nessa população. Então vamos lá. O que é que contribui para o crescimento de uma população? Contribuem para o crescimento da população as taxas de natalidade, nascimento de indivíduos aí, certo? E a taxa de imigração, chegada de novos indivíduos de uma outra região até essa localidade. E contribuem para a redução do número de indivíduos dessa população as taxas de mortalidade, os indivíduos que morrem, e a taxa de emigração, ou seja, os indivíduos que estão saindo dessa população. Muito bem? Então veja, esses dois gráficos aqui, onde um representa aí a emigração e outro representa a natalidade, eles, digamos assim, se compensam. Por quê? Eu tenho um valor aqui de 200. Então, a cada tempo aí que a gente veja, em anos, por exemplo, nós temos aí a saída de 200 indivíduos, mas nós temos aí o nascimento de 200 novos indivíduos. Agora, quando nós pegamos aí mortalidade, né, que é uma reta aí que está subindo, né, com o passar do tempo, essa mortalidade ela está aí aumentando nessa população. Contudo, percebam que a taxa de imigração ela também está aumentando na mesma proporção que essa taxa de mortalidade. Ou seja, se em um determinado T aqui morreram 200, no mesmo T aqui, 200 indivíduos de uma outra localidade chegaram nessa população. Beleza? Então, mais uma vez aí, um fator que diminui o número de indivíduos está sendo compensado na mesma proporção
por um fator que aumenta o número de indivíduos nessa população. Ou seja, os dois fatores que diminuem a quantidade de indivíduos nessa população, ou seja, mortalidade e emigração, estão sendo compensados na mesma proporção pelos dois fatores que fariam o número de indivíduos aumentar nessa população. Então, o tamanho dessa população ao longo de todo esse tempo, ele tende a se permanecer constante, ele tende, a permanecer constante. Por isso, nosso gabarito aí, letra D de dado. Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Contudo, se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. No mais, um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.